Meu nome é Clara e tenho 32 anos. Na manhã em que fui para uma cirurgia de rotina de apendicite, beijei meu marido Tomás a Deus, pensando que estaria em casa para o jantar, com nada pior do que algumas pequenas cicatrizes e uma história sobre a comida do hospital. Mas quando acordei na sala de recuperação, algo estava errado, uma dor diferente, em um lugar que não fazia sentido. A enfermeira jovem, ajustando meu soro, ficava olhando nervosamente para a porta e, quando finalmente puxou a cortina ao redor da minha cama, suas palavras sussurradas fizeram o monitor cardíaco disparar. Eles não te contaram sobre o segundo procedimento? Naquele momento, cercada pelo cheiro estéril de antisséptico e o murmúrio distante da vida hospitalar continuando normalmente ao meu redor, percebi que alguém havia tomado uma decisão sobre meu corpo enquanto eu estava inconsciente. O que se seguiu destruiria meu casamento, enviaria ondas de choque pela comunidade médica e me transformaria em algo que eu nunca esperava me tornar. Se você está assistindo a este vídeo agora, adoraria saber de onde você é. Deixe nos comentários abaixo, curta o vídeo e se inscreva para ouvir mais histórias como esta. A luz da manhã filtrava pelas cortinas do nosso quarto de uma maneira particular que fazia tudo parecer mais suave do que realmente era. Lembro-me de pensar como Tomás parecia perfeito, mesmo com o cabelo desgrenhado do sono, enquanto ele se esticava pela cama para silenciar o alarme. Estávamos casados há 6 anos, juntos há 9, e eu ainda sentia aquele frio na barriga quando ele sorria para mim logo pela manhã. Café? Ele perguntou, já sabendo a resposta. Era nossa rotina. Ele fazia o café, eu arrumava a cama. Simples, previsível, confortável. Era assim que eu descreveria nossa vida naquele apartamento moderno de 2 quartos, com vista para o Parque Eduardo VII, em Lisboa. Tomás trabalhava em finanças, consultando empresas que precisavam de alguém que fizesse os números dançarem. Eu trabalhava no 2º quarto, editando manuscritos para uma editora que havia se tornado totalmente remota durante a pandemia e nunca mais voltou atrás. Faz forte, eu chamei atrás dele. Tenho 3 manuscritos para revisar hoje. Você sempre tem 3 manuscritos. Ele riu da cozinha. Eu amava o som da sua risada na época. Agora, lembrar dela faz minha pele arrepiar. Estávamos planejando começar a tentar ter um bebê em breve. Bem, eu estava planejando. Tomás sempre encontrava razões para adiar. Sua promoção, a economia, querer economizar mais. Mas no mês passado ele finalmente concordou. Depois das festas de fim de ano, ele disse, beijando minha testa, "Vamos começar nossa família depois das festas." A dor me atingiu às 9h47. Sei a hora exata, porque eu estava em uma videochamada com uma autora discutindo revisões no capítulo 12 do seu romance. De repente, senti como se alguém tivesse enfiado uma faca quente no meu abdômen. O laptop escorregou do meu colo enquanto eu me dobrava, ofegante. Clara, você está bem?" A voz da autora veio fina e distante pelos alto-falantes. Consegui encerrar a chamada. Depois rastejei até o banheiro, pensando que poderia vomitar. A dor irradiava do meu lado direito, aguda e implacável. Intoxicação alimentar? Não. Tivemos o mesmo jantar na noite anterior. Apendicite. A palavra surgiu através da névoa de dor. Minha irmã teve apendicite na faculdade. Isso parecia exatamente como ela descreveu. Tomás. Eu chamei, mas ele estava no escritório em uma chamada. Mandei uma mensagem. Algo errado. Hospital. Agora. Ele me encontrou no chão do banheiro, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Nunca o vi se mover tão rápido, pegando minha bolsa, as chaves, praticamente me carregando para o carro. Sua mão encontrou a minha enquanto dirigia, apertando suavemente nos semáforos. "Vai ficar tudo bem", ele repetia. "Eu te protejo, eu te protejo." A emergência foi um borrão de luzes fluorescentes e rostos preocupados. Tomás cuidou de tudo, os cartões do seguro, a papelada, respondendo perguntas enquanto eu me encolhia na mesa de exame, tentando não gritar. A enfermeira que tirou meu sangue foi gentil, avisando sobre a picada. A técnica de ultrassom pediu desculpas pelo gel frio. Todos eram tão gentis.
tão cuidadosos comigo. Apendicite aguda. O médico da emergência confirmou após o que pareceu horas, mas provavelmente foram só 45 minutos. Precisamos te operar hoje. A boa notícia é que pegamos antes de romper. Tomás estava bem ali, segurando minha mão, fazendo todas as perguntas certas. Quanto tempo duraria a cirurgia? Qual era o tempo de recuperação? Havia riscos? Ele anotou no celular. Minucioso, como sempre. Eu amava como ele cuidava de mim. Cuidava de tudo. Eu confiava nele completamente. Eles me internaram e me levaram para uma sala pré-operatória. A enfermeira cirúrgica, uma mulher mais velha com olhos bondosos atrás de óculos grossos, entrou com uma prancheta cheia de papéis. Só preciso revisar o procedimento e obter seu consentimento, ela disse. Então pausou, semicerrando os olhos para a papelada. Só preciso confirmar os 2 procedimentos que serão. Já discutimos isso com o médico. Tomás interrompeu, sua mão apertando meu ombro. Ela está com muita dor. Podemos acelerar isso? A enfermeira pareceu incerta, mas assentiu. Claro, só preciso da assinatura dela aqui e... Eu posso ajudá-la, Tomás disse, guiando minha mão para a linha de assinatura. O medicamento para a dor que me deram estava deixando tudo confuso. Eu rabisquei algo que vagamente se parecia com meu nome. Que segundo procedimento? Tentei perguntar, mas minha língua parecia grossa, não cooperando. Amor, não se preocupe com isso. Só descanse. Tomás beijou minha testa. Estarei bem aqui quando você acordar. Eles me levaram para a sala de cirurgia. O anestesista estava explicando algo sobre contar para trás de 10, mas eu ainda tentava formar a pergunta. Que segundo procedimento? A máscara desceu sobre meu rosto e o mundo começou a desvanecer. Você está em boas mãos, alguém disse. Só descanse. 10, 9, 8. Que segundo procedimento? 7, 6. O mundo escureceu. Acordei devagar, como nadando do fundo de uma piscina profunda. Minha garganta estava seca, arranhada pelo tubo de respiração. A sala de recuperação era escura, quieta, exceto pelo bip constante dos monitores. Uma enfermeira, diferente da anterior, mais jovem, com tranças intricadas presas em um rabo de cavalo, ajustava meu soro. Aí está ela disse calorosamente. Como você se sente, Clara? Sede, eu grasnei. Isso é normal. Sou Kelly. Vou cuidar de você hoje. Ela me ajudou a tomar pequenos goles de água com um canudo. A cirurgia correu bem. Você vai ficar ótima. Tentei me sentar e ofeguei. Havia dor, sim, mas não só onde eu esperava. Toda a minha região pélvica doía com uma dor profunda e desconhecida. Kelly notou minha careta. Essa dor vai passar em alguns dias, ela disse, mas algo em sua expressão mudou. Ela parecia desconfortável, talvez até preocupada. Dói lá embaixo, eu disse, gesticulando vagamente. Isso não é normal para a apendicite? A mão de Kelly parou no soro. Ela olhou para a porta, depois para mim. Eles não te contaram sobre o segundo procedimento? A pergunta me atingiu como água fria. Eu neguei com a cabeça, de repente muito acordada, apesar da anestesia residual. Que segundo procedimento? Do que você está falando? Kelly puxou a cortina ao redor da cama, criando um pequeno bolso de privacidade. Quando falou novamente, sua voz era pouco mais que um sussurro. Seu marido aprovou uma segunda cirurgia. Uma que você nunca consentiu. O monitor ao lado da cama começou a bipar mais rápido, rastreando meu coração acelerado. O quê? Que cirurgia? Onde está Tomás? Preciso falar com Tomás. Senhora, por favor, tente ficar calma. Não me diga para ficar calma. Eu tateei pelo meu celular na mesa de cabeceira, quase derrubando o copo de água. Minhas mãos tremiam enquanto ligava para Tomás. Tocou 1, 2, 3 vezes. Caixa postal. Preciso saber o que foi feito comigo. Eu disse, minha voz subindo. Tenho direito de saber o que foi feito com meu corpo. Kelly mordeu o lábio, claramente lutando com algo. Legalmente, não posso discutir detalhes médicos sem a presença do cirurgião responsável. Master. Ela olhou para a porta novamente. O Dr. Andrade deve fazer as rondas em breve. Por favor, eu implorei.
Por favor, só me diga. Ela negou com a cabeça. Posso perder meu emprego, mas vou garantir que o doutor Andrade venha te ver imediatamente. Foi outra hora antes que o doutor Andrade aparecesse, a hora mais longa da minha vida. Liguei para Tomás 6 vezes mais. Nada. Mandei mensagem para Júlia, minha melhor amiga, mas não conseguia explicar o que estava acontecendo quando eu mesma não entendia. O doutor Andrade era um homem alto com cabelo prateado e o tipo de postura confiante que provavelmente tranquilizava a maioria dos pacientes. Me fazia querer gritar. Senhora Moreira, ele disse, puxando uma cadeira ao lado da cama. Como se sente? O que você fez comigo? Eu exigi. Qual foi o segundo procedimento? Ele pigarreou, ajustando o jaleco branco. Acho melhor você se concentrar na cura primeiro. Podemos discutir os detalhes quando estiver mais forte. Me diga agora. Ele suspirou, pegando um tablet. Seu marido expressou preocupações sobre um problema ginecológico de longo prazo. Durante a apendicectomia, também realizamos um procedimento menor para resolvê-lo. Está tudo documentado aqui, com o formulário de consentimento apropriado assinado. Que procedimento? Minha voz era pouco mais que um sussurro agora. Uma laqueadura tubária, ele disse, como se anunciasse o tempo. Seu marido disse que vocês discutiram isso extensivamente, que estavam planejando há meses, mas que você estava nervosa com o procedimento. Achamos melhor cuidar disso enquanto você já estava sob anestesia, para poupar ansiedade adicional. O quarto inclinou. Eu agarrei as grades da cama para não cair, mesmo deitada. Você me esterilizou? É um procedimento muito comum, senhora Moreira. Completamente reversível através de FIV se mudar de ideia sobre filhos. Saia. As palavras saíram como um rosnado. Saía. Ele se levantou, parecendo levemente ofendido. Entendo que está chateada, mas tudo foi feito de acordo com o protocolo. Seu marido tinha plenos poderes médicos e... Saia. Depois que ele saiu, fiquei ali, tremendo. Kelly voltou, o rosto cheio de simpatia. Sem uma palavra, ela me entregou uma pasta amarela. Não deveria estar fazendo isso, ela sussurrou. Mas você merece ver. Dentro estava uma cópia do formulário de consentimento cirúrgico. Lá estava minha assinatura, exceto que não era. As letras estavam erradas. O izinto no meu sobrenome curvava, quando o meu era sempre reto. O C em clara, muito estreito. E lá, na descrição do procedimento, laqueadura tubária bilateral via abordagem laparoscópica. Abaixo, a assinatura de Tomás, clara e confiante, e uma nota, marido da paciente. Confirma discussões anteriores sobre controle de natalidade permanente. Paciente apresenta ansiedade quanto a procedimento separado. Recomenda conclusão durante a apendicectomia. Eu olhei para as palavras até elas borrarem. Por que ele faria isso sem me perguntar? A pergunta ecoou no silêncio do quarto de hospital, sem resposta e insuportável. Tomás chegou na manhã seguinte com flores, rosas brancas, minhas favoritas. Ele estava sorrindo. Aquele sorriso fácil e charmoso que me fez me apaixonar por ele em uma cafeteria de livraria 9 anos atrás. Ele beijou minha testa, colocou as flores na mesa de cabeceira e perguntou como eu me sentia, como se fosse qualquer outra visita ao hospital, qualquer outro dia. O que você fez? Minha voz era plana, sem emoção. Eu chorei a noite toda e agora não restava nada além de uma fúria vazia. Seu sorriso vacilou levemente. O que você quer dizer, amor? Tenho estado em reuniões a manhã toda. Desculpe não poder vir ontem à noite, mas o acordo com o Pereira, a cirurgia, Tomás, a laqueadura. O que você fez? Ele puxou a cadeira de visitas para mais perto da cama, sua expressão mudando para preocupação. Não surpresa, preocupação. Ele esperava essa conversa. Clara, amor, você ainda está grogue da anestesia. Está confusa. Não estou confusa. Eu levantei os papéis cirúrgicos que Kelly me deu. Você autorizou eles a me esterilizarem, sem meu consentimento, sem nem me contar. Tomás suspirou, passando a mão pelo cabelo. Um gesto que eu achava encantador. Clara, nós falamos sobre isso. Você tinha tanto medo do parto, lembra?
Aquele ataque de pânico que você teve há algumas semanas quando a Sara trouxe o bebê para o jantar. Você disse que não conseguia, que a ideia de ficar grávida te aterrorizava. Isso nunca aconteceu. Minha voz estava subindo. A Sara não visita há meses. E eu quero filhos. Íamos começar a tentar depois das festas. Você disse, amor, você tem estado sob muito estresse no trabalho. Ele interrompeu, sua voz assumindo aquele tom paciente e paternalista que só agora eu reconhecia. Sempre esteve lá. Você tem sido emocional, confusa. Eu fiz o que era melhor para nós dois, para nosso futuro. Nosso futuro? Você tirou minha escolha. Eu te protegi de tomar uma decisão que se arrependeria. Ele disse firmemente. Filhos arruinariam tudo o que construímos. Nosso estilo de vida, sua carreira, nosso relacionamento. Você sabe disso no fundo. Só está se sentindo hormonal por causa da cirurgia. Hormonal. Ele realmente disse hormonal. Saia, eu disse, baixinho. Clara, não seja dramática. Saia. Ele se levantou, endireitando a gravata, mesmo agora, preocupado com aparências. Volto quando você estiver mais racional. Podemos discutir isso como adultos. Depois que ele saiu, liguei para Júlia. Ela atendeu no primeiro toque. Finalmente. Estava preocupada. Como foi a cirurgia? Júlia. No início não consegui dizer as palavras. Ele mandou me esterilizarem. Silêncio. Depois, o quê? Eu contei tudo. O segundo procedimento. A assinatura forjada. A manipulação de Tomás. Ela ouviu. Sua respiração ficando mais pesada a cada detalhe. Aquele filho da puta. Ela finalmente explodiu. Clara, nós literalmente falamos sobre FV há 3 semanas. Você me mostrou os sites de clínicas de fertilidade que marcou. Estava escolhendo nomes de bebê. Eu sei, eu sussurrei, mas ele está tentando me fazer pensar que sou louca. Você não é louca. É a pessoa mais sã que conheço. Estou indo te buscar. O hospital me deu alta naquela tarde, apesar dos meus protestos de que não queria ir para casa. Mas o seguro não cobriria outra noite para um procedimento bem-sucedido e sem complicações. Júlia me levou para casa, ficando perto enquanto entrávamos no apartamento. Tomás não estava lá, provavelmente no trabalho, criando sua narrativa para quem quisesse ouvir. Precisamos encontrar provas, Júlia disse, me ajudando a me acomodar no sofá. Qualquer coisa que mostre que ele planejou isso. Enquanto ela fazia chá, abri meu laptop verificando meu e-mail por conversas esquecidas sobre não querer filhos. Nada. Meu histórico de busca estava cheio de sites de fertilidade, guias de gravidez, bancos de dados de nomes de bebê, tudo dos últimos 6 meses. Tirei print de tudo. A porta do escritório de Tomás em casa estava fechada. Sempre estava quando ele não estava em casa, e eu respeitava esse limite, acreditando que ele precisava de privacidade para documentos financeiros sensíveis. Agora, esse respeito parecia estupidez. Está trancada, eu disse a Júlia, testando a maçaneta. Onde ele guarda a chave? Não sei, nunca precisei. Procuramos por 1 hora, debaixo do tapete, acima da moldura da porta, em todo lugar óbvio. Finalmente, Júlia encontrou colada atrás de uma moldura de quadro no corredor. Nossa foto de casamento. O escritório era meticulosamente organizado, tudo no lugar. Armários de arquivos alinhados em uma parede, cada gaveta rotulada com nomes de clientes ou anos. Mas uma gaveta, embaixo à esquerda, tinha um cadeado diferente, de combinação. Tente nosso aniversário, Júlia sugeriu. Nada. O aniversário dele? Nada. Estava prestes a desistir quando lembrei de algo. No início do relacionamento, Tomás me contou sobre seu número da sorte, 2743. Ele usava para tudo na época, antes de gerenciadores de senhas e autenticação de 2 fatores. O cadeado clicou aberto. Dentro estavam documentos que nunca vi antes. Folhetos médicos sobre laqueadura tubária, artigos impressos sobre o estilo de vida sem filhos, e então meu estômago revirou uma cadeia de e-mails. Os e-mails eram entre Tomás e um doutor, Miguel Branco, datados de 3 meses atrás. Tomás havia perguntado sobre opções de controle de natalidade permanente para minha esposa.
e especificamente sobre procedimentos que pudessem ser feitos sem períodos de consulta longos. O Dr. Branco respondeu que não poderia realizar tal procedimento sem o consentimento explícito da paciente e aconselhamento adequado. Tomás escreveu de volta: "E se a paciente estiver incapacitada ou incapaz de tomar decisões, quais são as opções legais?" O Dr. Branco nunca respondeu a esse. Havia mais e-mails, Tomás contatando outros médicos, outras clínicas. A maioria o ignorou ou enviou rejeições firmes. Mas lá, no fundo da pilha, estava uma conversa impressa com o Dr. Andrade, do Centro Médico Riverside, nosso hospital. "Entendo suas preocupações", o doutor Andrade escreveu. "Se a paciente já estivesse passando por cirurgia para outra condição, e se os formulários de consentimento apropriados fossem obtidos, poderíamos potencialmente abordar múltiplos problemas em um procedimento. Isso, é claro, exigiria documentação apropriada." Tomás respondeu: "Que tipo de documentação?" "Consentimento do cônjuge é às vezes aceito em situações de emergência onde a paciente não pode consentir. A papelada precisaria ser minuciosa." "Isso é conspiração?" Júlia respirou, lendo por cima do meu ombro. "Isso é uma conspiração para cometer fraude médica." Tirei fotos de tudo com meu celular. Depois, cuidadosamente, devolvi os documentos às posições exatas. Enquanto fechava a gaveta, notei algo mais. Um pequeno celular preto enfiado atrás das pastas. Um segundo celular que nunca vi antes. Estava protegido por senha, mas Tomás era previsível. 2743. As mensagens que apareceram me deixaram fisicamente enjoada. Havia dezenas de textos entre Tomás e alguém salvo como A. O mais recente de ontem. "A. Está feito?" Tomás: "Sim. Ela não pode me prender agora." "A. Quando você vai deixá-la?" Tomás: "Em breve, quando as coisas se acalmarem." Rolei para cima, minhas mãos tremendo. As mensagens voltavam mais de um ano. Fotos apareceram, fotos íntimas de uma mulher que reconheci, Amanda, do escritório de Tomás. Eu a conheci na festa de Natal da empresa. Ela elogiou meu vestido e perguntou sobre nossos planos para filhos. "Você tem que pensar na sua carreira", ela disse. "Filhos mudam tudo." Eu pensei que era só conversa. Uma thread de mensagens de 2 meses atrás me fez correr para o banheiro vomitar. Tomás: "Ela quer filhos desesperadamente. Está virando um problema." "Ah, então deixa ela." Tomás: "Ainda não. O acordo pré-nupcial tem uma cláusula sobre filhos. Se nos divorciarmos sem filhos, ela leva metade de tudo. Se ela for incapaz de ter filhos por razões médicas, é diferente." "Ah. Ei, você é terrível. Adoro." Júlia segurou meu cabelo enquanto eu vomitava, depois me ajudou de volta ao sofá. "Precisamos te arrumar um advogado," ela disse. "Hoje." Naquela noite, deitei na nossa cama, minha cama agora, olhando para o teto. Os locais das incisões latejavam, um lembrete constante do que foi tirado de mim. Não só minha fertilidade, mas minha confiança, meu senso de segurança, minha crença na vida que achava que estava vivendo. Pensei na mulher que eu era apenas 2 dias antes, preocupada com prazos de manuscritos e planejando um futuro com o homem que amava. Ela parecia uma estranha agora, ingênua e cega. Por volta da meia-noite, ouvi a chave de Tomás na fechadura. Fingi estar dormindo enquanto ele se movia pelo apartamento, checando seu escritório. Tinha eu deixado algo fora do lugar? Depois, escorregando para a cama ao meu lado. Ele cheirava a perfume, provavelmente de Amanda. "Eu sei que você está acordada", ele sussurrou. "Precisamos falar sobre isso racionalmente, Clara. Você vai ver que eu fiz a coisa certa. Para nós dois." Eu não respondi. Mal respirei. "Você vai me agradecer um dia", ele continuou. "Quando vir como somos livres, o quanto podemos realizar sem filhos nos atrasando. Você vai entender." Ele se virou. E em minutos, sua respiração aprofundou no sono. Fiquei ali, rígida, planejando meu próximo passo. Ele achava que tinha vencido, que me prendera com sucesso na sua visão do nosso futuro. De pé no banheiro 1 hora depois, olhei meu reflexo no espelho.
A mulher olhando de volta era diferente, mais dura, mais raivosa, transformada pela traição. Levantei a camisa, tocando o curativo pequeno sobre uma das incisões laparoscópicas. Uma marca tão pequena para uma violação tão massiva. Você roubou algo de mim. Eu sussurrei para a forma adormecida de Tomás pela porta. E agora, vou tirar tudo de você. O escritório de advocacia de Sarah Shane e Associados ocupava o andar superior de um prédio reluzente no centro de Lisboa. Júlia encontrou Sarah através de uma amiga que a usou para um divórcio contencioso. Ela é brilhante e implacável, Júlia disse. Tudo o que você precisa agora. Sarah Shane era mais jovem do que esperava. Talvez início dos 40, com olhos afiados atrás de óculos de grife e um ar de intensidade controlada. Ela ouviu minha história sem interromper, ocasionalmente anotando em um bloco legal. Quando terminei, largou a caneta e se recostou. Este é um dos casos mais graves de agressão médica e traição conjugal que encontrei, ela disse. Estamos falando de conspiração para cometer fraude, falsificação e cirurgia não autorizada. O hospital tem grande responsabilidade aqui. E seu marido? Ela pausou. Seu marido cometeu múltiplos crimes. Você pode provar? Eu perguntei. Com o que me mostrou. Simulation. Mas precisamos de mais. Quero que documente tudo, toda a conversa, toda a prova. E Clara. Ela me olhou intensamente. Seja muito cuidadosa. Homens capazes desse nível de engano e controle podem se tornar perigosos quando encurralados. Fui para casa e me tornei uma detetive na minha própria vida. Enquanto Tomás estava no trabalho, fotografei sistematicamente todo o documento no escritório dele. Descobri que nossas finanças eram mais complexas do que imaginava. Além das contas conjuntas, Tomás estava movendo dinheiro para investimentos privados que nunca ouvi falar. Uma conta tinha mais de 200 mil euros que eu não sabia que existiam. O celular reserva virou minha obsessão. Eu o checava diariamente enquanto ele tomava banho, tirando prints das conversas. O relacionamento com Amanda ia mais fundo que um caso. Eles planejavam um futuro juntos, um que nunca me incluía como nada além de um obstáculo temporário. 3 dias após voltar para casa, encontrei algo que gelou meu sangue. Na pasta de vídeos do celular havia uma gravação de dentro do consultório do Dr. Andrade. Tomás deve ter gravado secretamente a consulta. O ângulo era estranho, claramente filmado de um bolso, mas o áudio era claro. Ela não sabe que estou aqui, a voz de Tomás disse. Ela é emocional sobre o tópico de filhos. Irracional até. Entendo, doutor, Andrade respondeu. Mas precisamos ser muito cuidadosos sobre como prosseguir. Eu assumo plena responsabilidade. Tomás continuou. Só garanta que ela não lembre dos detalhes. Pode aumentar a anestesia? Não é assim que a anestesia funciona, Sr. Moreira. Então, o que sugere? Se ela já consentiu em um procedimento, a papelada poderia ser ajustada. Essas coisas acontecem em situações de emergência. Decisões precisam ser tomadas rapidamente. E você já fez isso antes? Uma pausa. Ajudei famílias a tomar decisões difíceis, sim. Copiei o vídeo para 3 contas diferentes de nuvem e enviei para Sarah Shane imediatamente. Isso é uma prova irrefutável, ela disse quando me ligou de volta. Isso prova premeditação e conspiração. Mas, Clara, preciso que faça algo que pode ser difícil. Pode fingir que tudo está normal por mais um tempo. Precisamos que ele se sinta seguro enquanto construímos um caso. Então, me tornei uma atriz. Quando Tomás chegava em casa, eu pedia desculpas pelo meu surto emocional no hospital. Deixava ele explicar de novo como fez o que era melhor para nós. Assentia e sorria e deixava ele beijar minha testa, tudo enquanto documentava tudo. Estou feliz que você está voltando ao normal, ele disse uma noite durante o jantar. Jantar que eu cozinhei enquanto fantasiava moer vidro na massa dele. Sabia que você veria a razão eventualmente. Você sempre vê. Tenho pensado, eu disse com cuidado. Talvez você esteja certo sobre filhos. Talvez eu estivesse só seguindo expectativas sociais em vez do que realmente queria. Ele sorriu radiante, estendendo a mão pela mesa para pegar a minha. Essa é minha garota esperta.
Vê? Por isso tive que tomar a decisão por você. Você estava muito presa no que todo mundo queria. Sorri de volta, apertando sua mão enquanto mentalmente adicionava suas palavras à transcrição crescente que mantinha de toda a conversa. Júlia me ajudou a manter a fachada, embora mal contivesse seu nojo. Não sei como você faz isso, ela disse uma tarde enquanto sentávamos em um café longe do escritório de Tomás. Quero matá-lo toda vez que o vejo. A raiva me mantém focada, eu disse a ela. Toda mentira que ele conta, toda manipulação, é prova. Uma semana no meu desempenho, fiz uma descoberta que mudou tudo. Voltei ao hospital, supostamente para uma consulta de acompanhamento, mas realmente para pedir meus registros médicos completos. O funcionário me entregou uma pasta grossa, e lá, enterrado nas notas administrativas, algo estranho, um registro de pagamento mostrando que Tomás pagou 15 mil euros diretamente ao doutor. Andrade, consultoria médica pessoal, LDA. No dia antes da minha cirurgia. Os olhos de Sarah Shen brilharam quando mostrei. Isso estabelece quid pro quo. Ele literalmente comprou sua esterilização. Decidimos que era hora de agir. Sarah preparou o processo, na verdade processos no plural, um contra Tomás por fraude, agressão e infligimento intencional de sofrimento emocional, outro contra o hospital e o doutor, Andrade por negligência médica e agressão. Ela também começou a preparar os papéis de divórcio. Vamos apresentar tudo simultaneamente, ela explicou. Ele não vai saber o que o atingiu. O plano era servir Tomás em um jantar que orquestrei cuidadosamente. Disse a ele que queria celebrar nosso novo começo com uma refeição especial em casa. Passei o dia cozinhando suas comidas favoritas, arrumando a mesa com nossa louça de casamento, interpretando a esposa perfeita uma última vez. Ele chegou em casa com champanhe. Você parece tão mais feliz, ele disse me beijando. Sabia que você entenderia que isso era o melhor. Sentamos para jantar. Eu servi o champanhe, ergui minha taça. Ao futuro, eu disse. Ao nosso futuro, ele corrigiu, tilintando sua taça contra a minha. Foi quando me levantei e fui para a sala. Quero te mostrar algo. Na tela grande da TV, eu havia preparado as imagens de segurança do hospital que Sarah obteve através de descoberta legal. Mostrava Tomás na estação de enfermagem, assinando papéis. O carimbo de hora mostrava que eu já estava na cirurgia. O que é isso? Sua voz estava tensa. Continue assistindo. O vídeo deu zoom. Sarah mandou aprimorar, mostrando claramente ele assinando um formulário de consentimento onde minha assinatura já estava presente. Uma assinatura que ele forjou antes de chegar ao hospital. Tomás se levantou, o rosto corando. Você está sendo dramática de novo. Isso não prova nada. Você provavelmente assinou mais cedo e esqueceu. Eu tenho o vídeo do consultório do doutor. Andrade também, eu disse calmamente. Aquele onde vocês discutem como fazer isso sem meu conhecimento. Ele ficou muito imóvel. E os e-mails, e os textos com Amanda, e os registros de pagamento. Clara, a campainha tocou. Eu cronometrei perfeitamente. Você deve atender, eu disse. Ele se moveu para a porta como um homem caminhando para sua execução. O oficial de justiça foi profissional, entregando o envelope e confirmando sua identidade antes de ir. Tomás rasgou o envelope, seu rosto passando por emoções enquanto lia. Confusão, raiva, medo. Você não pode fazer isso, ele disse. Você é minha esposa. Somos uma equipe. Nunca fomos uma equipe, eu respondi. Uma equipe toma decisões juntos. Uma equipe se respeita. Você me transformou em outra coisa inteiramente, sua vítima. Mas terminei de ser sua vítima. Subi as escadas, minhas pernas firmes, apesar da adrenalina correndo por mim. Ele me seguiu, gritando agora. Você é louca. Ninguém vai acreditar em você. Vou contar a todos que você está tendo um colapso mental. Parei na porta do nosso quarto, meu quarto. Eles vão acreditar nas provas. Vão acreditar nas assinaturas forjadas, nas propinas, na conspiração. Vão acreditar na mulher que você traiu da forma mais cruel possível. Isso vai me arruinar, ele disse. E pela primeira vez, ouvi medo real na voz dele. Sim, eu disse simplesmente, vai. Fechei a porta em seus protestos, trancando atrás de mim.
Pela madeira, ouvia ele enfurecido, ameaçando, implorando. Eventualmente, sua voz sumiu enquanto ele se retirava para o escritório, provavelmente para ligar para seu advogado. Ou Amanda, ou ambos. Sentei na cama, minhas mãos finalmente começando a tremer enquanto a adrenalina sumia. A mulher que eu era antes teria chorado, teria se questionado, teria se perguntado se estava sendo dura demais. Mas aquela mulher se foi, removida cirurgicamente junto com minhas trompas. Em seu lugar estava alguém mais dura, alguém que entendia que confiança podia ser arma, que amor podia ser armadilha, que a pessoa que prometeu te proteger podia ser quem te destruía. Meu celular vibrou com uma mensagem de Sarah Chen. Queixa registrada no Conselho Médico. Dr. Andrade será notificado amanhã. Equipe legal do hospital também contatada. Jogo iniciado. Olhei pela janela, vendo a sombra de Tomás andar no escritório do outro lado do corredor. Ele achava que era tão esperto planejando minha esterilização como uma transação financeira, removendo minhas escolhas como itens de uma planilha. Mas ele cometeu um erro crucial. Achou que eu quebraria, que aceitaria sua versão da realidade, que o agradeceria um dia, como previu. Em vez disso, me tornei algo que ele nunca esperou. Minha própria defensora, minha própria protetora, minha própria voz. E eu estava só começando. A cicatriz no meu abdômen latejava, um lembrete do que foi tirado. Mas cicatrizes, eu estava aprendendo, não eram só marcas de feridas, eram prova de sobrevivência, evidência de batalhas travadas, mapas da jornada de vítima para sobrevivente. Amanhã, a luta real começaria. Hoje à noite sentei na escuridão do meu quarto, planejando meus próximos passos, construindo meu caso, reclamando minha história. Tomás ainda andava no escritório, provavelmente ligando para seu advogado, talvez para Amanda, definitivamente em pânico. Bom, pensei, deixe ele andar, deixe ele entrar em pânico, deixe ele sentir pela primeira vez como é ter o controle arrancado, ter alguém decidir seu futuro sem consentimento. A lua lançava sombras pela janela do quarto e me peguei pensando nos filhos que nunca terei, pelo menos não naturalmente. Aquele luto viria, eu sabia, em ondas e momentos inesperados. Mas agora, tinha trabalho a fazer, justiça a perseguir, um homem a destruir. Você não só tirou meu direito de ser mãe, eu sussurrei para a escuridão. Você me transformou em algo inteiramente diferente, uma lutadora, uma sobrevivente, e seu pior pesadelo. A ordem de restrição chegou 3 dias depois de servir Tomás com os papéis de divórcio. Estava tomando café com Júlia quando o oficial bateu na porta, sua expressão apologética, mas profissional, enquanto entregava os documentos. Tomás Moreira apresentou o pedido de medida protetiva de emergência. Os papéis diziam: requerente afirma que a requerida exibiu comportamento cada vez mais errático e agressivo, incluindo ameaças de violência e tentativas deliberadas de destruir a reputação e carreira do requerente através de alegações falsas. Júlia riu amargamente. A audácia do filho da puta. Sarah Chen estava menos divertida quando liguei. Isso é uma tática comum, ela disse, voz tensa, com raiva controlada. Ele tenta estabelecer uma narrativa de que você é instável. Também é para te intimidar. Não deixe funcionar. A ordem de restrição significava que eu tinha que sair do apartamento imediatamente. Júlia me ajudou a empacotar enquanto Tomás estava no trabalho, ou o que restava dele. A notícia do processo vazou, e sua firma o colocou em licença administrativa pendente de investigação. Bom, pensei, dobrando minhas roupas em malas. Deixe ele explicar aos colegas como pagou um médico para esterilizar a esposa. A audiência temporária para a ordem de restrição foi minha primeira vez vendo Tomás desde aquela noite. Ele sentou com seu advogado, um homem de rosto afiado chamado Ricardo Branco, especializado em defender homens ricos de esposas vingativas. Tomás usava seu melhor terno, ainda com a aliança no dedo, uma performance do marido devoto injustiçado pela esposa mentalmente doente. Meu cliente foi sujeito a uma campanha de assédio e difamação. Branco começou.
Senhora Moreira fez acusações selvagens, violou sua privacidade roubando documentos pessoais e criou teorias conspiratórias elaboradas sobre procedimentos médicos que ela mesma consentiu. Sara se levantou, sua voz cortando a narrativa dele como uma lâmina. Excelência, temos evidência em vídeo do Sr. Moreira, conspirando com o Dr. Andrade para realizar uma cirurgia não autorizada. Temos prova de assinaturas forjadas. Temos registros de pagamento mostrando que ele subornou a equipe médica. Essa ordem de restrição não é nada além de uma tentativa de silenciar minha cliente e impedir que busque justiça. A juíza, uma mulher mais velha, com olhos penetrantes, revisou as provas. Senhor Branco, seu cliente viu esse vídeo? Tomás sussurrou urgentemente para seu advogado. Branco se levantou. Questionamos a autenticidade de qualquer gravação e pedimos tempo para revisar. Vou revisar agora, a juíza disse. A sala ficou silenciosa, exceto pela voz de Tomás saindo dos alto-falantes do laptop, discutindo com o Dr. Andrade como me esterilizar sem meu conhecimento. Assisti ao rosto de Tomás, enquanto suas próprias palavras o condenavam. A máscara do marido injustiçado rachou, revelando algo mais feio por baixo. Medo. O pedido de ordem de restrição é negado, a juíza anunciou. Além disso, estou encaminhando essa evidência ao Ministério Público para revisão de possíveis acusações criminais. Senhor Moreira, é aconselhado não contatar a senhora Moreira, exceto através de advogados. Tomás saiu furioso, Branco correndo atrás. Sara apertou meu ombro. Primeira rodada para nós. A mídia pegou a história uma semana depois. Mulher processa hospital após marido autorizar a esterilização secreta. Lia a manchete no jornal local. Meu celular tocava constantemente. Repórteres, produtores, estranhos oferecendo apoio ou julgamento. Dei uma entrevista controlada a um jornalista respeitado, mantendo a voz firme enquanto explicava o que me fizeram. Isso não é só sobre mim, eu disse, olhando diretamente para a câmera. É sobre toda mulher que foi chamada de histérica, todo paciente cujo consentimento foi violado, toda pessoa cujo parceiro tomou decisões unilaterais sobre seu corpo. Merecemos autonomia. Merecemos a verdade. O hospital respondeu imediatamente, liberando um comunicado sobre seu compromisso com a segurança do paciente e anunciando uma investigação interna. O Dr. Andrade foi suspenso pendente de revisão, embora mantivesse através de seu advogado que seguiu protocolos padrão. Então Kelly me ligou. Não deveria estar falando com você, ela sussurrou, mas você precisa saber algo. Não é a primeira vez. Nos encontramos em uma pastelaria fora da cidade. Kelly checando nervosamente por cima do ombro enquanto se sentava no banco oposto. O Dr. Andrade já fez isso antes, ela disse. 3 vezes que eu sei. Sempre mulheres cujos maridos tinham preocupações. Sempre durante outros procedimentos. O hospital sabe. Por que não denunciou? Ela riu amargamente. Tentei. Disseram que eu estava entendendo errado as situações, que os procedimentos eram medicamente necessários. Uma enfermeira que insistiu demais foi demitida por violar privacidade do paciente. Mas guardei cópias de coisas, documentos, e-mails. Estava esperando alguém corajosa o suficiente para lutar. Ela deslizou um pendrive pela mesa. Tudo está aí. Seja cuidadosa. O Dr. Andrade tem conexões. Pacientes ricos que pagaram bem por sua flexibilidade. Os arquivos no drive eram condenadores. 3 outras mulheres, todas esterilizadas durante cirurgias de rotina, todas com formulários de consentimento suspeitos. Uma se matou 2 anos depois, após descobrir o que foi feito. Outra se divorciou do marido, mas nunca tomou ação legal, traumatizada demais para lutar. A terceira foi chamada de louca tantas vezes que se internou em uma clínica psiquiátrica. Os olhos de Sarah Chain escureceram quando mostrei. Isso estabelece um padrão de comportamento criminoso. Não estamos só processando mais, Clara. Vamos destruí-lo. A fase de descoberta do processo foi reveladora. Através de intimações, obtivemos anos de registros financeiros do doutor. Andrade mostrando múltiplos depósitos grandes de maridos ricos ao redor das datas das cirurgias de suas esposas.
Encontramos e-mails entre administradores do hospital discutindo questões de responsabilidade das práticas do Dr. Andrade, enquanto simultaneamente elogiavam sua habilidade em atrair pacientes de alto valor. O depoimento de Tomás foi marcado para uma manhã de quinta-feira. Sentei no escritório de Sara, assistindo por link de vídeo, enquanto ele era questionado sob juramento. Ele parecia menor, de alguma forma, diminuído. Cabelo desgrenhado, terno amassado. Amanda, ouvi por fofoca, terminou quando a atenção da mídia começou. Senhor Moreira, Sara começou, você pagou ou não 15 mil euros ao Dr. Andrade no dia antes da cirurgia de sua esposa? Foi uma taxa de consulta, Tomás respondeu. Consulta sobre o quê? Opções médicas. Que tipo de opções médicas? Não lembro especificamente. Sara puxou a transcrição do vídeo. Deixe-me refrescar sua memória. Você disse, citação, garanta que ela não lembre dos detalhes. Que detalhes você se referia? O advogado de Tomás objetou. A objeção foi rejeitada. Estava preocupado com o estado mental de minha esposa, Tomás disse. Ela estava errática. Defina errática. Ela queria filhos. Querer filhos é errático? A forma como ela queria era obsessiva, constante. Sara puxou prints. Estes são do histórico de busca de sua esposa. Você diria que pesquisar nomes de bebê é obsessivo? Simulation. Que tal olhar clínicas de fertilidade? É isso que quero dizer. Ela estava fixada. Senhor Moreira, você alguma vez disse explicitamente à sua esposa que não queria filhos? Uma pausa. Não com essas palavras. Então, em vez de conversar com sua esposa sobre não querer filhos, você escolheu esterilizá-la sem seu conhecimento? Escolhi proteger nosso futuro, violando sua autonomia corporal, tomando uma decisão difícil que ela não conseguia tomar sozinha, porque ela discordava de você. Tomás bateu a mão na mesa. Porque ela arruinaria tudo, minha carreira, nosso estilo de vida, tudo que construí, filhos nos destruiriam. E ela era ingênua demais para ver. A estenógrafa digitou suas palavras cuidadosamente. Cada tecla, outro prego no caixão dele. Sara sorriu friamente. Sem mais perguntas. A investigação criminal avançou paralela ao nosso caso civil. O Ministério Público, enfrentando evidências crescentes e pressão pública, apresentou acusações contra Tomás e o Dr. Andrade. Fraude, conspiração, agressão. O Conselho Médico acelerou a revisão da licença do Dr. Andrade. Então veio uma ligação inesperada. Ricardo Branco queria se encontrar. Meu cliente está preparado para oferecer um acordo, ele disse, sentado do outro lado de Sara e eu, na sala de conferências dela. Divórcio total, sem contestação. Ele desiste de todos os direitos sobre ativos compartilhados. O apartamento, os investimentos, tudo. Em troca, você retira as acusações criminais e assina um acordo de confidencialidade. Não, eu disse, antes que Sara pudesse responder. Clara, talvez devêssemos discutir. Branco começou. Não, repeti. Ele não compra sua saída disso. Não silencia a mim. E aquelas outras mulheres que o doutor Andrade machucou? Elas merecem justiça também. Branco juntou seus papéis. Você está cometendo um erro, senhora Moreira. Tomás tem recursos. Pode tornar isso muito difícil para você. Já tornou, respondi. E ainda estou aqui. Depois que ele saiu, Sara me olhou com algo como orgulho. Você sabe, isso significa uma luta mais longa, mais publicidade, mais dor. Eu sei, eu disse, mas não estou lutando só por mim mais. As outras mulheres que Kelly identificou começaram a se apresentar. 2 se juntaram ao nosso processo, transformando em uma ação coletiva contra o hospital. A mulher que tentou suicídio enviou uma declaração escrita tão poderosa que a juíza permitiu que fosse lida no registro, apesar de sua incapacidade de testemunhar pessoalmente. O Dr. Andrade falou primeiro. Enfrentando múltiplas acusações criminais e a certeza de perder a licença, ofereceu testemunhar contra Tomás em troca de um acordo de delação. O MP concordou em reduzir acusações. Ele ainda cumpriria a pena, mas menos que os 20 anos que enfrentava. Seu testemunho foi devastador. Detalhou como Tomás o abordou,
como planejaram a cirurgia, como Tomás pediu especificamente que eu fosse mantida desinformada. Produziu e-mails que Tomás lhe enviou depois, agradecendo sua discrição e prometendo indicações de outras situações difíceis. Ele disse que sua esposa estava se tornando inconveniente, o doutor. Andrade testemunhou que gravidez o prenderia no casamento. Ele precisava esterilizá-la para proteger seus ativos em um futuro divórcio. Sentei na galeria, mãos cerradas no colo, enquanto o homem que me violou na mesa de cirurgia finalmente dizia a verdade publicamente sob juramento. Não desfazia o que fez, mas havia algo catártico em ouvi-lo admitir. O julgamento criminal de Tomás começou 3 meses depois. Por então, sua vida havia se desfeito completamente. Foi demitido da firma, ativos congelados pendente do acordo de divórcio. Amanda não só o deixou, mas deu declaração aos promotores sobre comentários que ele fez sobre seus planos para mim. Sua própria família se distanciou, sua mãe me ligando para se desculpar, chorando sobre como o criou melhor que isso. A promotoria apresentou o caso metodicamente. As assinaturas forjadas, os subornos, a conspiração, a violação de confiança tão profunda que o promotor chamou de traição aos laços mais sagrados do casamento e ética médica. Tomás subiu ao banco em sua própria defesa, ainda tentando se pintar como o marido incompreendido que tomou uma escolha difícil por uma esposa instável. Mas sob interrogatório cruzado, sua história desmoronou. Ele se contradisse, perdeu a paciência, revelou a profundidade de seu narcisismo e necessidade de controle. Você vê sua esposa como propriedade, o promotor disse. Não era uma pergunta. Vejo minha esposa como minha responsabilidade, Tomás respondeu. Sua responsabilidade de controlar, de proteger. Do quê? De suas próprias escolhas? De cometer erros? E querer filhos era um erro? Simulation. Então você corrigiu. Simulation. Sem o conhecimento dela, era necessário. Sem o consentimento dela. Tomás pausou, olhando para mim pela primeira vez no julgamento. Algo piscou em seus olhos. Não remorso exatamente, mas talvez o primeiro entendimento do que realmente fez. Sim, ele disse, baixinho, sem o consentimento dela. O júri deliberou por menos de 2 horas, culpado em todas as acusações. No dia em que Tomás foi sentenciado a 8 anos de prisão, não me senti vitoriosa. Sentei no carro fora do tribunal, repórteres batendo nas janelas, e me senti vazia. Justiça foi feita, mas minhas trompas ainda estavam gone. Minha habilidade de conceber naturalmente ainda roubada. O futuro que imaginei ainda apagado. Júlia me encontrou ali 1 hora depois, ainda sentada, ainda olhando para nada. Vamos, ela disse, gentilmente. Vamos te levar para casa. Casa agora era um pequeno apartamento do outro lado da cidade. Vendi o antigo lugar, incapaz de dormir em quartos onde Tomás tramou contra mim. O novo espaço era menor, mas mais limpo de alguma forma, não contaminado pela traição. Sua condenação virou notícia nacional. Marido preso por conspirar para esterilizar esposa, virou ponto de discussão em programas de TV diurnos, um conto de advertência em aulas de ética médica, um grito de guerra para ativistas de direitos reprodutivos. Recebi centenas de mensagens de mulheres compartilhando suas próprias histórias de abuso médico, coerção reprodutiva, parceiros que sabotaram controle de natalidade ou as forçaram a procedimentos que não queriam. Comecei um blog para compartilhar essas histórias, anonimamente quando pedido. Cresceu rápido, virando recurso para mulheres buscando informação sobre direitos de pacientes, consentimento médico e reconhecendo coerção reprodutiva. Uma editora contatou sobre transformar em livro. Disse, talvez. Depois, quando pudesse escrever sem tremer. O hospital acertou fora do tribunal por uma quantia que não posso divulgar, mas foi suficiente para nunca precisar trabalhar de novo, se não quisesse. Doei metade para organizações de saúde da mulher e guardei o resto, não porque precisava, mas porque fazê-los pagar parecia outra forma de justiça. O Dr. Andrade perdeu sua licença médica permanentemente e cumpriu 18 meses em prisão de segurança mínima.
Ouvi que agora trabalhava como consultor médico para firmas de advocacia, ajudando a entender casos de negligência. Irônico, realmente. A firma de Tomás conduziu uma revisão interna após sua condenação e descobriu que ele manipulava colegas mulheres há anos, sabotando promoções para mulheres que não namoravam com ele, espalhando rumores sobre as que rejeitavam seus avanços. 3 processos mais seguiram. Sua reputação profissional não foi só danificada, foi obliterada. Mas mesmo com tudo isso, o trauma permaneceu. Surgia em momentos inesperados, uma dor aguda no abdômen que me mandava para ataques de pânico, pensando que algo mais foi feito comigo sem conhecimento. Consultas médicas viravam suplícios. Insistia em gravar tudo, ter Júlia presente, ler cada formulário 3 vezes antes de assinar. É estresse pós-traumático, minha terapeuta, doutora Martins, explicou. Seu corpo lembra a violação, mesmo quando sua mente tenta seguir em frente. Trabalhamos devagar, sessão por sessão. A fase da raiva durou meses. Escrevi cartas para Tomás que nunca enviei, enchendo cadernos com fúria. Fiz aulas de kickboxing, imaginando o rosto dele no saco de pancadas. Gritei no carro com janelas fechadas, soltando sons que não sabia que podia fazer. Então veio o luto. Me atingiu em uma terça comum no hipermercado, passando pela seção de bebês. Desabei no corredor, chorando pelos filhos que nunca carregaria, as escolhas roubadas, o futuro reescrito sem permissão. Uma funcionária gentil me ajudou até uma sala quieta, trazendo água, sentando comigo até Júlia vir me buscar. Nem sei se teria filhos, disse a doutora Martins, mas ele tirou meu direito de decidir. Roubou o meu talvez. 6 meses após o julgamento, recebi uma carta da prisão. A letra de Tomás no envelope fez minhas mãos tremerem. Júlia queria queimar sem abrir, mas precisei ler. Clara começava. Tive tempo para pensar. O que seguia não era desculpa, mas explicação, uma justificativa vestida de reflexão. Escreveu sobre sua infância, medos, necessidade de controle. Disse que me amava, sempre amou. Fez o que fez por amor. Amor, eu disse alto para o quarto vazio. Ele ainda acha que isso foi amor. Continuei lendo. Queria que eu visitasse. Queria explicar pessoalmente. Queria que entendesse que ainda podíamos ter um futuro quando saísse. Queimei a carta na pia, vendo suas palavras virarem cinza. Depois liguei para a prisão e me adicionei à lista de não contato. Ele nunca mais poderia me escrever. 1 ano passou. Voltei ao trabalho, não por necessidade, mas porque sentia falta de livros, autores. Sentia falta de algo na vida que não fosse sobre o que me fizeram. Meus colegas eram cuidadosamente gentis, nunca mencionando o julgamento a menos que eu trouxesse. Minha primeira autora, após retornar, era uma mulher escrevendo sobre ética médica. Parecia piada sombria do universo, mas eu era a editora perfeita para isso. Então Amanda me contatou. Enviou e-mail através da minha advogada pedindo para se encontrar. Contra o conselho de Sara e protestos altos de Júlia, concordei. Nos encontramos em uma cafeteria no centro. Ela parecia terrível, magra, olhos fundos, roupas de grife penduradas soltas. Não pediu nada, só sentou do outro lado, brincando com o celular. Ele tentou fazer comigo também. Ela disse, sem preâmbulo. Não cirurgia, eu era esperta demais para isso, mas o controle, a manipulação. Já tinha começado. Rastreado meu celular, aparecendo na minha academia, dizendo a colegas que eu era instável. Quando tentei terminar. Por que me conta isso? Porque preciso que saiba que eu não sabia. Sobre o que ele planejava para você. Pensei que ele só não queria filhos com você. Não sabia que ele faria. Ela parou. Você achou que ele me deixaria por você? Eu disse, sem emoção. Simulation. Fui estúpida, e egoísta, e errada. Mas eu não era. Não estaria ok com o que ele fez. Queria que soubesse isso. Estudei ela. Essa mulher que esteve disposta a destruir meu casamento, mas aparentemente traçava o limite em destruir meu corpo. O que você quer? Perdão? Não. Quero testemunhar. No caso civil contra ele, sobre o planejamento, a premeditação. Tenho textos onde ele falava em resolver o problema Clara. Pensei que queria dizer divórcio. Agora sei melhor.
Peguei o pendrive que ela ofereceu. Depois, Sara usaria esses textos para provar padrão de comportamento, ajudando 3 outras mulheres a apresentar queixas contra Tomás por várias formas de coerção e abuso em relacionamentos anteriores, relacionamentos que nunca soube. Os flashbacks vinham principalmente à noite. Sonhava com a cirurgia, mas nos sonhos estava acordada, paralisada, gritando silenciosamente enquanto cortavam em mim. Acordava ofegante, checando meu corpo por novas cicatrizes, novas violações. Às vezes ligava para Júlia às 3 da manhã, só para ouvir alguém dizer que eu estava segura. Em uma noite particularmente ruim, me peguei pesquisando reversões de laqueadura. A cirurgia era possível, mas cara, sem garantia de sucesso. FIV era opção também, se tivesse congelado óvulos, o que, claro, não fiz porque nunca soube que precisaria. Ainda posso ser mãe, disse a doutora Martins, por adoção ou acolhimento. Há opções. Ela concordou. Mas não precisa decidir agora, não precisa decidir nunca. O ponto é que agora a escolha é sua de novo. A escolha é minha. Frase tão simples, mas levou meses para acreditar de verdade. Comecei a voluntariar em um abrigo para mulheres, ensinando redação de currículos e habilidades de entrevista de emprego. Muitas das mulheres lá tinham suas próprias histórias de parceiros que controlaram seus corpos, escolhas, futuros. Não falávamos da minha história, não era sobre mim, mas elas sabiam. Às vezes, isso bastava. Uma mulher, Maria, foi forçada pelo marido a ter 5 filhos que não queria. Ele disse que filhos me manteriam ocupada demais para deixar, ela me contou. Quase acertou. Outra queixa teve seu controle de natalidade sabotado repetidamente. Ele furava preservativos, jogava fora minhas pílulas. Dizia que acidentes acontecem. Para acidentes, aparentemente. Essas mulheres viraram minha comunidade, meu propósito. Todas reconstruindo a si mesmas do zero, criando novos futuros das cinzas dos que foram queimados. 2 anos após a cirurgia, fiquei de pé diante de uma subcomissão parlamentar, testemunhando sobre coerção reprodutiva e leis de consentimento médico. Usei um terno que comprei especificamente para a ocasião, profissional, mas não tentando esconder quem era, uma sobrevivente, uma defensora, uma mulher que recusava ser silenciada. As leis atuais são insuficientes, disse no microfone, voz firme. Elas permitem brechas que predadores exploram. Priorizam unidade familiar sobre autonomia individual. Falham em proteger pacientes das próprias pessoas que deviam cuidar deles, tanto profissionais médicos quanto parceiros íntimos. Propus mudanças específicas, períodos de espera obrigatórios para a esterilização eletiva, requisitos para consentimento gravado em vídeo, penalidades criminais para profissionais médicos que realizam procedimentos sem autorização apropriada. A comissão ouviu, perguntou, anotou. Se algo viria disso, restava ver, mas disse minha parte. Após a audiência, uma deputada me puxou de lado. Minha filha, ela disse baixinho. O ex-marido tentou algo similar. Obrigada por falar. Esses momentos, essas conexões com outras mulheres que foram controladas, violadas, dispensadas, viraram meu combustível. Não era mais só Clara. Era parte de algo maior. Um movimento de mulheres recusando deixar seus corpos virarem campos de batalha para desejos alheios. Tomás, ouvi por meio legal, não estava bem na prisão. Sua necessidade de controle não se traduzia bem em um ambiente onde não tinha nenhum. Foi movido 2 vezes por segurança, perdeu apelo, negado liberdade condicional antecipada. Bom, pensei, e não senti culpa pela satisfação que dava. A cidade costeira era nada como a cidade que deixei para trás. Ar do oceano substituía fumaça de escapamento. Som de ondas substituía sirenes. Aluguei uma pequena casa com vista para a água, perto o suficiente para ouvir o mar à noite, mas longe o suficiente das áreas turísticas para a privacidade. Fazia 3 anos desde a cirurgia, 1 ano desde a negação do apelo final de Tomás. Parei de contar os dias recentemente. Sinal de cura, doutora. Martins disse. Ainda trabalhava como editora, mas remotamente agora, escolhendo projetos que acendiam algo em mim.
Atualmente, trabalhava com uma mulher escrevendo sobre recuperação de trauma. O corpo guarda o placar, ela escreveu, mas nós escrevemos o capítulo final. Sugeri que fizesse disso o título. A carta chegou em uma quinta-feira, não de Tomás. Garanti que era impossível, mas de alguém inesperado. O endereço de remetente era de uma prisão feminina em outra região. A remetente, Linda Moreira, mãe de Tomás. Querida Clara, começava, a letra tremida, mas determinada. Você pode se perguntar por que escrevo da prisão. É uma história que pode te dar algum fechamento, ou talvez só confirme o que suspeitou. Ela explicou que foi presa por tentar envenenar o pai de Tomás 20 anos atrás. Ele era controlador, abusivo, a forçou a ter Tomás quando não queria filhos. Ela surtou um dia, colocou anticongelante no café dele. Ele sobreviveu. Ela pegou 15 a 20 anos. Vejo agora que meu filho virou o pai dele. Ela escreveu. Falhei em te proteger do ciclo. Não consegui quebrar eu mesma. Tomás aprendeu que mulheres eram coisas a controlar, não pessoas a respeitar. Sinto por minha parte em criar o homem que te machucou. Li a carta 3 vezes. Depois liguei para a doutora Martins para uma sessão de emergência. Como se sente sobre isso? Ela perguntou. Não sei. Raivosa? Triste? Validada? Tudo. Tudo é perfeitamente razoável. Escrevi de volta para Linda, não para perdoar. Isso não era meu para dar, mas para reconhecer. Dizer que entendia como padrões se repetem, como violência gera violência, como controle vira geracional. Começamos a nos corresponder. 2 mulheres em lados opostos do dano de Tomás, encontrando solidariedade estranha em nossa experiência compartilhada dos homens Moreira. Meu blog evoluiu para uma fundação, o Centro Clara Moreira para Autonomia Médica. Fornecíamos recursos legais, advocacia e apoio para vítimas de coerção reprodutiva. O primeiro escritório abriu na cidade que fugi, escolha deliberada para reclamar aquele espaço. Júlia o gerenciava, feroz e protetora de toda mulher que entrava pelas portas. Viajei de volta para a abertura, minha primeira vez na cidade desde a mudança para a costa. De pé no pódio, olhando a multidão de sobreviventes, defensoras e aliados, senti algo mudar no peito. Não cura exatamente, mas transformação. Este centro não é sobre mim, eu disse. É sobre toda pessoa cujo corpo foi tratado como propriedade alheia. É sobre mudar a conversa de por que ela não deixou, para por que ele achou que tinha o direito. É sobre garantir que o que me aconteceu vire legalmente impossível para qualquer outra. A primeira grande vitória da fundação veio 6 meses depois. A passagem da Lei Clara em 3 regiões, exigindo consentimento gravado em vídeo para todos os procedimentos de esterilização e criminalizando falsificação de consentimento médico como crime com pena obrigatória de prisão. Não era suficiente. Nunca seria suficiente. Mas era um começo. Comecei a namorar de novo, devagar, com cuidado. Seu nome era Marco, um viúvo que gerenciava a livraria local. Perdeu a esposa para câncer. Entendia que algumas perdas te remodelam inteiramente. Nossos primeiros encontros eram caminhadas na praia, falando de livros, perda, o estranho presente de recomeçar quando nunca quis. Preciso que saiba, disse a ele cedo, o que me aconteceu, o que não posso fazer. Ele ouviu a história toda sem interromper, o rosto passando por raiva, tristeza, algo protetor, mas não possessivo. Obrigado por confiar em mim com isso, ele disse finalmente. E preciso que saiba, tenho 2 filhos do casamento, adolescentes. Não procuro ter mais, só procuro ser feliz de novo. Talvez te fazer feliz também, se deixar. Fomos devagar. 1 ano de namoro antes de deixar ele ficar à noite. Outros 6 meses antes de poder ser íntima sem ataques de pânico. Ele era paciente, seguindo meu ritmo, nunca pressionando. A primeira vez que fizemos amor sem eu dissociar, chorei depois. Não de tristeza, mas do reconhecimento que meu corpo ainda podia ser meu, ainda escolher prazer, ainda confiar. O processo de adoção começou 2 anos na minha nova vida à beira-mar. Não porque precisava substituir o roubado, mas porque sempre quis ser mãe,
E Tomás não tirou esse desejo, mesmo roubando o caminho tradicional. Fui aprovada como mãe solteira, embora Marco deixasse claro que estaria lá como eu precisasse. Seu nome era Sofia, 7 anos, removida de casa após negligência médica, pulando por 3 lares adotivos. Tinha problemas de confiança, controle, raiva que lembrava a minha. Perfeito, pensei. Nos entendemos. No dia que a trouxe para casa, ela parou na porta do quarto novo, pintado de azul oceano a pedido dela, e perguntou: "Vai me mandar de volta?" "Nunca", eu disse. "Você está presa comigo. Promete?" "Prometo." Ela testou essa promessa por meses. Birras, fugas, nunca longe, sempre para a praia, quebrando coisas para ver se eu desistiria. Não desisti. Devagar, com cuidado, construímos confiança. Começou a me chamar de mãe 6 meses depois, casualmente, como se não fosse milagre. 1 ano depois, no café da manhã, mãe e filha da escola, ela me apresentou à professora. "Esta é minha mãe." Ela me escolheu. A professora sorriu polidamente, não entendendo o peso das palavras, mas eu entendia. Escolha. A coisa roubada de mim, agora dada livremente. Recebi notícia que Tomás foi severamente espancado na prisão. Algo sobre dívidas, respeito, o tipo de violência que acontece quando não controla o ambiente. Esperei sentir algo, satisfação, pena, qualquer coisa. Mas nada. Ele virou irrelevante para minha história. Uma nota de rodapé em uma vida que reclamei e reescrevi. O Dr. Andrade morreu de ataque cardíaco 2 anos após liberação. O obituário mencionava carreira médica, mas não crimes. Escrevi minha versão, postando no site da fundação, garantindo que suas vítimas fossem lembradas, mesmo se ele tentasse esquecer. "Como se sente sobre sua morte?" Dr. Martins perguntou. "Livre", eu disse. Finalmente, completamente livre. O documentário sobre meu caso estreou em um festival. Não assisti. Viver uma vez bastava, mas fui ao debate depois. Uma estudante de medicina jovem perguntou como provedores de saúde podiam melhor proteger pacientes. "Acreditem nas mulheres", eu disse, simplesmente. Quando um paciente parece confuso sobre um procedimento, investiguem. Quando um cônjuge fala pela parceira, insistam em conversas privadas. Quando algo parece errado, confiem nesse instinto. Kelly, a enfermeira que me avisou, sabia que algo estava errado. Riscou o emprego para me contar a verdade. Sejam como Kelly. Kelly estava na audiência. Virou defensora de pacientes, trabalhando para reformar procedimentos de consentimento hospitalar. Nos abraçamos após a exibição, 2 mulheres que lutaram um sistema projetado para nos silenciar. 5 anos pós-cirurgia, fiquei na minha praia. Pensava nela como minha agora, vendo Sofia brincar nas ondas. Marco sentava ao lado, lendo, confortável no silêncio que aprendemos a compartilhar. Meu celular vibrou com mensagem de Júlia. Outra região passou a lei clara. 7 feitas, 43 por vir. Pensei na mulher que era antes, confiante, ingênua, dependente de Tomás para validação e direção. Ela se foi, tão seguramente quanto minhas trompas. Em seu lugar estava alguém mais dura, mas não amarga, cautelosa, mas não fechada, cicatrizada, mas não quebrada. Sofia correu, pingando água do mar, e me abraçou apesar dos protestos sobre molhar. "Mãe, olha o que encontrei." Ela ergueu $1 de areia perfeito, intacto apesar das ondas. "É lindo, bebê. Podemos guardar?" "Claro, é seu." Ela correu de volta para essa água e toquei meu abdômen, sentindo as pequenas cicatrizes que desbotaram para linhas brancas finas. Elas contavam uma história, mas não minha única história, não minha história final. Aquela noite, sentei no computador, escrevendo o último capítulo do meu livro. A editora queria um final triunfante, uma vitória clara, mas isso não era a minha verdade. Minha verdade era mais bagunçada, complicada, contínua. "Cura não é destino", escrevi. "É escolha que faz toda manhã." Alguns dias, a raiva retorna, aguda e justificada. Alguns dias, o luto sobrecarrega, lamentando possibilidades roubadas. Mas todo dia, escolho continuar, lutar, construir uma vida que é minha. Eles tiraram minha escolha uma vez, mas não tiraram minha voz.
Não tiraram minha habilidade de escolher tudo que veio depois. Não tiraram meu poder de transformar trauma em propósito, dor em advocacia, silêncio em um rugido que demanda mudança. Não sou grata pelo que me aconteceu. Nunca perdoarei quem conspirou para violar meu corpo e confiança, mas estou orgulhosa de quem me tornei apesar deles. Estou orgulhosa das leis mudadas, das mulheres ajudadas, da filha escolhida, da vida reconstruída. Esta não é uma história sobre superar. É sobre se tornar. Se tornar minha própria defensora, minha própria protetora, minha própria voz. Se tornar a mãe que escolhi ser, a parceira que escolhi ser, a mulher que escolhi ser. Meu nome é Clara Moreira. 3 homens tentaram roubar meu futuro, falharam. Esta é minha história, e sou a única que escreve seu final. O que você faria se a pessoa em quem mais confia conspirasse para roubar seu futuro enquanto você dorme? Você teria força para lutar de volta? Ou a traição te quebraria completamente? Se a história de sobrevivência e justiça de Clara te moveu, por favor, curta este vídeo e se inscreva para ouvir mais histórias poderosas de mulheres que recusam ser silenciadas.